Pessoal, se nós estamos examinando, em parte também, porque isso está implícito, como é que o judiciário e a política se relacionam e o que acontece em todo esse âmbito, um âmbito bem ampliado, o dia de hoje é muito interessante para quem se interessa por isso. Foi o dia da retomada dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. É um dia com um certo cerimonial, né? Às vezes Brasília parece realmente uma grande corte. A gente tem várias cerimônias de corte. A de hoje foi complementada também por Ricardo Lewandowski, tomando posse no Ministério da Justiça, depois de 17 anos ali no Supremo. A escolha dele para a pasta reforça inicialmente, nós vamos ver isso na nossa conversa, a ideia da aproximação entre governo e judiciário. Confira a reportagem de Gabriela Prado. No discurso, Lewandowski prometeu foco na segurança pública e afirmou que o combate ao crime organizado é o principal desafio da pasta. O ministro da Justiça e da Segurança Pública disse ainda que vai ter que lidar, inclusive, com a infiltração das organizações criminosas nas instituições públicas. E já há notícias de que, tal como ocorre em outras nações, o crime organizado começa a infiltrar-se em órgãos públicos, especialmente naqueles ligados à segurança, e a multiplicar empresas de fachada para branquear recursos obtidos de forma ilícita. O ministro aposentado Lewandowski passa a integrar a gestão Lula no lugar de Flávio Dino, que vai para o Supremo Tribunal Federal até o fim deste mês. E nessa troca de cadeiras, a cerimônia de posse do Ministério da Justiça reforça a aproximação recente entre os poderes executivo e judiciário. Proximidade revelada nas imagens. 8 integrantes do STF e o próprio Flávio Dino estiveram no evento de posse de Lewandowski. Ainda nesta quinta-feira, o Supremo fez a solenidade de abertura do ano judiciário. O tribunal retorna do recesso pressionado pela oposição no Congresso, depois de uma série de decisões tomadas pelos ministros que foram percebidas como usurpação de competência por parte dos parlamentares. No discurso de abertura, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, negou qualquer animosidade e destacou a harmonia entre os poderes. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a cerimônia de abertura para relembrar os atos golpistas de 8 de janeiro, mas fez questão de ressaltar o equilíbrio entre as instituições. A democracia precisa ser defendida dos extremistas que tentam fazer dela um atalho para chegar ao poder, corroê-la por dentro e, sobre suas ruínas, erguer as bases de um regime autoritário. Um Estado policial com vigilância permanente sobre os cidadãos. Nós não permitiremos, com equilíbrio, independência e união de todas as instituições. É assim que renascem, crescem e se fortalece a democracia. Antes da gente ir para a nossa conversa, abrir a conversa, estou pedindo um pouco de paciência ao Carlos Mello, ao Daniel, a Thaís e ao Caio. Uma evolução importante hoje a ser trazida a vocês em relação a essa referência que o presidente Lula acabou de fazer, que é uma clara referência aos acontecimentos de 8 de janeiro do ano passado. Nesse sentido, o Ministério Público Federal arquivou hoje o inquérito que investigava o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por suposta omissão durante esses eventos de 8 de janeiro. Um alerta prévio do Supremo Tribunal Federal sobre os atos ajudou a sustentar essa decisão de arquivar o processo contra Anderson Torres, que chegou a ser preso. O Caio Junqueira tem os detalhes. Isso, William. O que aconteceu? Tem uma decisão de 51 páginas do Ministério Público Federal, já na gestão Paulo Gonet, que decidiu pelo arquivamento da ação contra o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública, na época, ex-ministro da Justiça, inclusive, do Jair Bolsonaro. E dentro dessa decisão do arquivamento, tem um documento inédito, muito interessante, que é um relatório da área de inteligência do Supremo Tribunal Federal, encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, para a subsecretária, que era Marília na época. Aí a gente está vendo, esse é o relatório do Supremo Tribunal Federal. Ali tem a data, 7 da manhã, do dia 6 de janeiro de 2023. A área de inteligência do Supremo Tribunal Federal encaminhou
para a Secretaria de Segurança Pública. E ali está muito bem detalhado. O Supremo Tribunal Federal, a área de inteligência, assim como muitas áreas de inteligência de Brasília, tinham informações sobre o que iria acontecer. Ali está, por exemplo, citado a invasão do Congresso, a invasão do Supremo Tribunal Federal, a mobilização nas redes sociais de ativistas e manifestantes, mas tem uma conclusão desse documento que a gente está vendo na tela. A conclusão é de que, na prática, é uma subavaliação. Eles falam, olha, esse documento do Supremo Tribunal Federal, 2 dias antes do 8 de janeiro. Eles falam, olha, tem uma movimentação, mas a gente acha que vai ser menor do que parece. Né? E aí é muito interessante porque um documento do mesmo Supremo Tribunal Federal que afastou e colocou na prisão por 4 meses, por ordem do Alexandre de Moraes, o Anderson Torres, é o documento que ajudou a embasar o arquivamento desse inquérito. Na prática, o que o Ministério Público Federal conclui é que, abre aspas, o grau de periculosidade avaliado pelas instituições naquele momento sobre o evento que ocorreria era dado como baixo, o que indica que os agentes de segurança foram surpreendidos com a alteração do ânimo dos manifestantes, o que impossibilitou um planejamento e execução mais efetivos no combate aos atos. Praticamente livrou o Anderson Torres aí, então. Exatamente. Carlos Melo, deixa eu trazer a conversa de novo para o âmbito político um pouco mais ampliado, independentemente do que você quiser observar a respeito desse arquivamento. Mas a minha pergunta a você vai na seguinte direção, Carlos. Há um entendimento em Brasília, nos círculos políticos em Brasília hoje, e se a gente usar as frases do presidente do Supremo Tribunal Federal nessa abertura do ano judiciário, agora há pouco, como nós mostramos, a gente talvez dê um significado um pouco irônico a ele, de uma grande convergência entre judiciário e executivo. Confere? William, a gente tem que avaliar o que é harmonia e o que é uma aproximação indevida. O que seria ali um conluio, não é? O que há de verdade é que o 8 então, voltando para a questão que vocês demonstraram agora, ele uniu o judiciário e o executivo. Ele fez aproximações, né? Vamos lembrar que o ministro Barroso era talvez um dos mais lavajatistas dos ministros, quando do auge da Lava Jato, um grande crítico aos governos do PT, por exemplo, né? Hoje, essa aproximação, o que ocorreu? Né? Foi um pacto político ou houve um acontecimento marcante nesse processo? Eu quero crer que houve um acontecimento marcante nesse processo, que foi o 8 de janeiro, né? Agora, tem alguns aspectos que eu queria realçar da fala do ministro, dizendo que não precisa mais ficar discutindo a democracia. Precisa sim, precisa. A democracia ela é questionada no mundo inteiro. A democracia não é um processo acabado. O discurso do presidente Lula foi muito melhor do que esse pronunciamento do ministro Barroso nesse sentido, né? A democracia não é um processo acabado, ela requer cuidado e nós não viramos essa página. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, porque as instituições funcionam. Calma. Se elas funcionassem, nós não chegaríamos ao ponto em que chegamos. As instituições estão tentando se reorganizar, estão tentando se reajustar. E aí eu quero, para finalizar essa minha fala, William, ressaltar 2 processos. Do impeachment para cá, o legislativo se fortaleceu muito. Do governo Bolsonaro para cá, do 7 de setembro de 2021, por exemplo, o judiciário também foi se fortalecendo muito. Houve uma hipertrofia desses 2 poderes. Bom, está na hora do pêndulo voltar para um lugar de equilíbrio, né? E a gente começar a ter harmonias e disputas e discordâncias, tal, que é natural da democracia num sistema de pesos e contrapesos. Ô Carlos, sem querer fazer um trocadilho infame, se você souber dizer onde é que esse pêndulo estava, né, antes. Mas vamos voltar à discussão, porque você está levantando um ponto central. Até já se usou um pouco a imagem do computador que dá pau
E aí ele diz assim, qual é o ponto de recuperação onde ele funcionou pela última vez? E aí quem teve a sorte de ter uma data marcada lá, volta para aquela, o computador volta a funcionar. Então, fazendo essa analogia, você me perdoe, quer dizer, a gente precisa saber quando é que o computador da harmonia entre os poderes deu pau, para a gente poder voltar naquela data quando a coisa andava bem. Por favor. Permite uma observação. Você deve conhecer um grande livro do Vargas Llosa chamado Conversa na Catedral. Maravilhoso. Onde ele se pergunta em que momento foi que o Peru, né, se perdeu, para usar uma expressão mais fina. Né? Em que momento que houve que o Cristo Redentor, que estava decolando nas revistas da The Economist, ele afundou, ele submergiu. Em que momento isso se deu? Né? Em algum momento da década passada, até do ponto de vista econômico, e a Thaís pode me confirmar ou me desmentir, né? Foi a pior década em 100 e poucos anos. Né? Foi a pior média de crescimento econômico, foi pior do que a década perdida de 1980. Né? Então, alguma coisa se perdeu aí, e se perdeu, por definição, foi porque as instituições não funcionaram adequadamente. Voltaram a funcionar, não seria tão otimista. Acho que é um processo de recuperação e de tentativa de colocar as coisas mais ou menos no eixo e encontrar o ponto de equilíbrio desse pêndulo, que eu não sei te dizer qual seja, né? Porque isso se dá pela dinâmica da política e não por uma equação matemática. A data utilizada é 2013, né, professor? A 2013, as jornadas de 2013, povo na rua, por uma decisão do Haddad, né, prefeito de São Paulo, de reajustar a taxa de ônibus e tudo... E Alckmin governador. É interessante. E tudo aconteceu a partir dali. Mas você tem antes, você tem 2008, você tem aquele processo que o governo Lula faz da nova economia política, né? Uma coisa anticíclica, que depois deveria voltar para o seu eixo, que não voltou. A escolha da ministra Dilma Rousseff como sucessora do presidente Lula também se deu ali em 2009, 2010. 2013 talvez seja um marco, mas o início desse processo normalmente está antes do marco histórico. Né? A primeira capa da Economist é de 2008, 2009. Com o Cristo decolando, né? Porque o Brasil saiu bem da crise financeira internacional, né? E aí, quando o Lula consegue entregar um crescimento de 7,5% em 2010, talvez ali é que o Lula tenha perdido a medida, Carlos, de esticar a corda, né? Foi ali que a corda começou a esticar e com os resultados que ele colheu, ele não quis voltar mais. Deixa eu aproveitar. O que eu tenho estudado e apurado, Thaís, é justamente nessa direção. É ali, na sucessão do presidente Lula, no processo de sucessão, que teve muito conflito dentro do governo, e até chegar no nome da presidente Dilma. Uma mentalidade econômica que se dava até 2008, ela muda quase que radicalmente a partir dali. Carlos, obrigado em primeiro lugar a referência literária a esse romance maravilhoso do Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, é um bar, porque é uma espécie de Proust. O Vargas Llosa é um fascinado por Proust, que é uma tentativa de recuperar o passado, tanto do ponto de vista do personagem com o pai dele, quanto da situação política. Mas eu vou voltar para a realidade de agora, aproveitando que está o nosso diretor de Brasília aqui, o Daniel Hittner, que vive hora a hora, Carlos, o Caio também, mas pouco mais distante, essa que você descreveu numa pergunta ótima, Carlos. Nós estamos vendo, na aproximação trazida pelos eventos de 8 de janeiro entre Executivo e Judiciário, uma harmonia ou um conluio? Eu acho que a gente está vendo... Você vê que o Daniel respirou fundo antes de tentar encontrar uma... Para mim essa. Sobrou para mim uma terceira via aqui. Eu acho que está encontrando, mais do que nunca, a colheita de uma semeadura que demorou muito tempo e que foi um plantio extenso ao longo do tempo. Então, o Judiciário, muito mais o Supremo, mas também o STJ, foi chamado ao longo dos últimos anos, por diferentes gestões, me lembro vivamente de Paulo Guedes fazendo essa interlocução no Supremo, a colaborar com o ajuste fiscal, a zelar pela responsabilidade das contas públicas. Isso está aparecendo mais agora, em decisões tributárias do STF e do STJ, como a gente já cansou de explorar aqui, graças ao Caio,
a gente está vendo a colheita. E hoje mesmo o Supremo adiou uma discussão que podia custar caríssimo para o governo, que foi a revisão da vida toda, que é um impacto ali de coisa de 500 bilhões de reais para o INSS. Agora, tem algumas decisões que não são de matéria tributária que acho que complicaram a vida do governo também. Muitas. Então, se você pega ali, por exemplo, no ano passado, a decisão da Rosa Weber, ministra elogiadíssima pela postura, de pautar, e quase numa forçação de barra, vou usar esse termo aqui, em pautar matérias polêmicas de costumes, né, incluindo o aborto, foi nesses momentos em que você fez renascer ali ou levar ao ápice uma tensão institucional entre legislativo e judiciário que coloca o governo numa fria. Porque ali o governo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas aí, nessas decisões aí da Rosa, acho que era política de drogas, tem coisa de política indigenista. Política indigenista é um marco temporal. Isso, exatamente. E o aborto. Sim. Eu tenho a impressão que já o recuo do Supremo e o Barroso têm dado algum sinal disso. O recuo do Supremo é muito na linha do que o professor falou, de tentar retornar um pouco para a normalidade, porque bateu no Supremo. E aí era muito mais o Supremo mostrando as garras e a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, de falar, não, quem trata de política de droga sou eu, quem trata de política de saúde de mulher sou eu, quem trata de questões de costume sou eu, quando, na verdade, pela Constituição, o entendimento é que é o Congresso Nacional. Então, na verdade, na minha leitura, né, o Supremo Tribunal Federal quis avançar, houve a reação e recuou. E recuou já dentro de uma linha de tentativa de retomada de normalidade, porque há claramente uma hipertrofia do judiciário em relação aos outros poderes. Aí tem algo, e passar de novo para o Carlos, você vai falar? Desculpa. Pode fazer. Não, pode... Thaís, pelo amor de Deus, não pergunto o que você diga. Não, é porque eu estou ouvindo vocês aqui pensando o que eu capto já faz algum tempo, ainda desde o governo Bolsonaro, de mais recente, da percepção do setor privado, dos empresários. O que assusta mais? É um legislativo hipertrofiado que vai para cima do orçamento e forma um centrão, essa força política, ou é um Supremo Tribunal Federal hipertrofiado? É o segundo. O que mais assusta, porque com a relação com o Supremo Tribunal Federal tem pouquíssima modulação. E a forma de nomeação, porque o ministro Supremo, ele não enfrenta o voto. Na origem, não. Ou porque o Supremo é menos capturável, vamos dizer assim? Não, acho que não é a questão do capturável. Acho que a modulação pela formação da lei, ela é claro que tem a defesa do interesse privado e tal, mas a pergunta que se faz é quem... O Congresso Nacional, de um jeito ou de outro, o próprio setor privado consegue segurar. Vai lá e batalha. Agora, quem segura o STF? Eu não estou advogando aqui, para repetir o William, o setor privado. Eu estou trazendo a minha percepção. A minha percepção de conversas que eu tenho diárias com empresários é essa. É que assusta mais, preocupa mais um STF hipertrofiado, como se ali não houvesse controle, como uma decisão monocrática como essa, do que um legislativo. A recíproca é verdadeira e está no YouTube para quem quiser ver a reação de vários integrantes ministros do STF em relação a empresários, dirigindo-se a eles e dizendo se dependesse do que muitos de vocês acreditam, a gente não tinha democracia. Verdade. Então, gostaria de lembrar, esses ministros disseram frente a frente aos empresários, que foi a atuação do STF que garantiu o Estado Democrático de Direito. Se a gente deixasse as coisas correrem como vocês achavam que deviam correr, nós não estaríamos aqui onde estamos hoje, podendo debater livremente. Ok, eu estou trazendo aqui, fazendo um papel de repórter. Agora, como que se dá essa relação? Uhum. Ela é bem complexa. A outra, Carlos, que eu queria levar a tua apreciação é a seguinte. Quer dizer, muitos dos integrantes do STF ficam até bravos, né? Quando, por exemplo, nós aqui, integrantes da imprensa, jornalistas profissionais, dizemos assim... Está havendo uma aproximação muito forte entre o Lula e o STF, o Lula achando que vai conseguir no STF o que ele provavelmente não tem como conseguir com votos no Congresso. Aí os integrantes do STF nos rebatem da seguinte maneira, espera aí, em primeiro lugar não tem aliança
E a pergunta é a seguinte, Carlos, isso depende de como cada um vê o outro. Será que o Lula está vendo no STF o que ele não vai conseguir? Porque me parece que a postura das cabeças políticas pensantes dentro do STF em relação ao Lula é de achar que ele está esperando coisa demais. Vamos lá, William. Estamos falando da hipertrofia do STF. Mas houve a hipertrofia, e é muito forte nesse momento, do Legislativo. Né? O Legislativo passou a controlar pedaços grandes do orçamento. Né? Todos nós aqui temos idade para lembrar que era inimaginável que o Executivo no Brasil perdesse uma votação de medida provisória. Era inimaginável que um veto do presidente da República fosse derrubado. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Mas veja a mudança que se deu. Né? Outra coisa, o Congresso hoje discute pouca política e muito orçamento. Né? A questão das emendas acabou se transformando no coração do Congresso. Né? Questões mais profundas, elas ficam soltas. Né? Então, houve a hipertrofia do Legislativo, houve a hipertrofia do Judiciário e houve, do impeachment para cá, a atrofia do Executivo. Eu não estou aqui advogando que o Executivo tem que ressurgir imperial, como foi no passado. Né? O que eu estou aqui dizendo é que há esse desequilíbrio e o processo, o desafio institucional que nós temos é colocar isso tudo numa balança e voltar e tentar encontrar um equilíbrio. Né? Onde ele se perdeu ou não, nós já discutimos aqui, nós não sabemos. Mas é necessário encontrar esse equilíbrio. Então, eu acho que eu penso que nesse momento, o presidente Lula, reconhecendo a sua desvantagem no Congresso, procura se escudar no Judiciário. E vamos lembrar, foi o Judiciário que disse no começo do ano passado que o orçamento secreto era inconstitucional. Né? Foi o Judiciário que tem impedido o Legislativo de avançar sobre vários pontos do orçamento. E é o Judiciário também que tem partido do Judiciário operações com relação a grupos que atingiram a democracia, grupos que estavam ligados, parlamentares ligados ao 8 de janeiro. Né? Então, isso aproxima mais o Judiciário e o Executivo. E nesse aspecto, olha que interessante, há um grupo de parlamentares hoje pressionando o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que acabe o foro privilegiado. Né? Por quê? Não querem mais ser julgados pelo STF, preferem ser julgados pela primeira instância. Ora, isso é um princípio republicano ou é uma questão, ou é um oportunismo circunstancial? Por último, essa questão a gente tem que considerar. Bom, você concluiu, né, Carlos, que eu estou chegando no finalzinho do programa, eu tenho um rapidinho para você, Caio. Arthur Lira não foi hoje. De novo, na festa né? do Judiciário. No evento do 8 de janeiro. Isso é mera coincidência? Né? Não, o Arthur Lira não tem frequentado eventos em que a leitura política é de alinhamento político do Supremo Tribunal Federal com o Palácio do Planalto. No aniversário do 8 de janeiro, ele também não foi. Carlos Mello, eu queria começar por você, nosso sincero agradecimento pela disposição de participar da nossa roda. Muito obrigado por nos ajudar a tentar entender tudo o que está acontecendo. Meu boa noite a você. Muito obrigado, William. Sempre um prazer falar com vocês. Daniel Rittner, quer mudar de Brasília para São Paulo? Não, porque aqui é mais difícil. Thaís, querida, boa noite, obrigado. Caio, igualmente, obrigado.